noite, pessoal. Então, meu nome é Fabrício Aita, vou trabalhar com vocês a parte de Direito Constitucional. Nós temos 6 aulas para trabalhar o conteúdo de Direito Constitucional. O conteúdo de Direito Constitucional do programa, ele engloba muito de teoria da Constituição, mais até do que normalmente a gente tem de Direito Constitucional. A gente tem uma parte bem pesada, vamos dizer assim, de controle de constitucionalidade, das ações constitucionais, um pouquinho ali das questões que envolvem o poder constituinte e os princípios constitucionais. Aí depois nós temos no programa de vocês a parte dos remédios constitucionais que a banca colocou, as ações pontuais, o que quem sabe pode indicar alguma questão discursiva sobre ações constitucionais, quem sabe, não dá para... a gente tem algumas ideias, e a gente vai trabalhando durante o curso, mas acho importante levar em consideração isso, porque sempre que abre essa questão de controle e ações constitucionais, é sempre importante a gente ter presente. Depois a gente vai ter Poder Judiciário, Poder Executivo, Poder Legislativo e uma parte da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, que também vai ser contemplado pelo que nós vamos estudar. Na aula de hoje, eu penso em trabalhar com vocês, separei para a gente trabalhar os princípios, algumas questões relacionadas aos princípios constitucionais, direitos humanos e fundamentais, direitos individuais e direitos sociais. E já começar alguma questão relacionada ao poder constituinte e noções gerais de controle de constitucionalidade. Para na próxima aula a gente falar sobre o controle de constitucionalidade. Eu prefiro fazer dessa forma. Aí depois nós vamos ter mais uma aula para remédios, uma outra aula para organização político-administrativa e aí mais 2 aulas onde a gente vai trabalhar com os poderes e a parte relacionada à Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Tá bem? Bom, o primeiro ponto que eu vou abordar com vocês, então, dentro do que a gente tem no edital, leva em consideração os princípios constitucionais, tá? Eu vou colocar assim, então, tá? Princípios constitucionais. Eu vou trabalhar dentro daquilo que a Fundatec vem cobrando, não os princípios de interpretação da Constituição, mas sim os princípios que a gente encontra na Constituição, porque há uma diferença dos princípios de interpretação para aqueles princípios que são estabelecidos na própria Constituição. Então, eu vou apontar primeiro essa referência e colocar para vocês o quê? Vejam, quando a gente abre a nossa Constituição, o primeiro ponto que a gente vai encontrar são os princípios fundamentais. E aí, quando se fala de princípios fundamentais dentro da Constituição, é importante observar que os princípios fundamentais acabam englobando o conteúdo que nós vamos ter do artigo 1º, do artigo 2º, o artigo 3º e o artigo 4º da Constituição Federal. O que nós vamos encontrar aqui? 1º, 2º, 3º e 4º, então, enquanto princípios fundamentais. No artigo 1º, que a gente tem, se for ponto A, os fundamentos da República Federativa do Brasil, nesse primeiro ponto dos fundamentos, a gente vai encontrar alguns princípios que eu vou desdobrando eles com vocês, como o princípio republicano, o princípio federativo, o princípio democrático, o princípio da dignidade da pessoa humana. Alguns aparecem de forma bem explícita e escancarada no próprio artigo 1º. Outros a gente tem que ver que surgem a partir da própria compreensão do caput do artigo 1º. Olha só, quando a gente pega o artigo 1º da Constituição e a gente observa que ele diz assim, a República Federativa do Brasil, só de colocar dessa forma, a República, eu já falo da Federação, ele já está indicando que, como princípio republicano, a indicação daquela que é a nossa forma de governo. Então, o princípio republicano determina a forma de governo organizada como república. E aí o que a gente pode destacar em relação à república
como principal característica dessa forma de governo. E eu gostaria desse cuidado. A forma de governo republicana se diferencia principalmente da forma de governo monárquica, aonde as duas principais características, eu vou marcar essas duas para vocês, da forma de governo republicana, vão estar no quê? Na eleição dos governantes. Acho que esse é um ponto que merece destaque, que as bancas buscam como resposta a eleição dos governantes, eles são eleitos. Além da eleição, e isso é uma questão importante que a gente vai ver na República, a temporariedade no exercício do poder. Todos aqueles que exercem o poder numa república, exercem o poder por determinado tempo. Eu posso colocar então a eleição e eu posso colocar essa temporariedade no exercício do poder. Se nós formos pensar, por exemplo, no que diz respeito a presidente da República, a gente sabe que o mandato do presidente da República é de 4 anos, e eu pergunto para vocês, uma questão sem vergonha lá da Fundatec, quantas vezes uma pessoa pode se eleger para o cargo de presidente da República? Indefinidas vezes, Ele pode se eleger quantas vezes ele conseguir. Mas, professor, não é uma reeleição. Ele pode se reeleger para um mandato subsequente. Agora, próxima eleição, por exemplo, a gente pode ter como candidato tanto Lula como o FHC, que os dois já foram eleitos e reeleitos. Então, claro, só chamando atenção para a questão, porque às vezes a gente vê direto ali a alternativa que fala de é autorizada uma única reeleição e, na verdade, tu pode eleger mais de uma vez. Para mandato subsequente, apenas uma. Bom, voltando à eleição dos representantes, a temporariedade, o poder que no sistema, na forma de governo monárquica, é vitalício, aqui ele é temporal. E outra questão importante, pessoal, a responsabilidade dos atos do administrador. O administrador, na forma de governo republicana, ele é responsável pelos seus atos. A responsabilidade pelos atos. Então, diferente do que acontece na monarquia, aonde a gente parte de uma ideia de irresponsabilidade, no governo republicano, não. No governo republicano, ele é responsável pelos seus atos. Tanto é que a gente fala lá da lei de responsabilidade fiscal, ele vai responder tanto administrativamente, civilmente, criminalmente, por todos os seus atos, ok? Acho que assim a gente consegue pontuar as principais características dessa forma de governo republicana dentro desse princípio republicano da nossa Constituição, ok, pessoal? Pergunto para vocês, podemos considerar a forma de governo republicana como cláusula pétrea? A forma de governo republicana é uma cláusula pétrea? Não. A forma federativa de Estado, que eu já abro esse outro princípio, sim. A forma de governo republicana não é uma cláusula pétrea, tanto é que nós já fizemos, inclusive, um plebiscito para decidir a forma de governo republicana, monarquia, parlamentarismo, presidencialismo. Então vejam, a forma de governo republicana não é cláusula pétrea. Perfeito, senhores? Questão de prova objetiva também que eu gostaria desse olhar de vocês, porque vai naquele embalo lá das cláusulas pétreas e tal, e a federação é cláusula pétrea, a república não. Bem, fechamos esse. Eu até me empolguei aqui, coloquei os artigos, eu vou apagar aqui para poder aproveitar melhor o espaço com vocês, porque aqui então a gente tem o nosso primeiro princípio, que é o princípio republicano, tá? O segundo princípio, que a gente vai extraindo aqui do artigo 1º, vai ser o quê? O segundo princípio, o princípio federativo. Que o Supremo Tribunal Federal, aí sim, já disse que é cláusula pétrea, até porque, no que diz respeito à forma federativa de Estado, quando a gente fala de federação,
Tá lá, né, pessoal? A gente já pode apontar como referência no artigo 60, parágrafo 4º. Artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1 da Constituição Federal, né? Aparece lá a forma federativa de Estado. E o que vai caracterizar a forma federativa de Estado? Própria leitura do artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal. Então, união indissolúvel. Na forma federativa, o que caracteriza a federação é essa união indissolúvel. Se vocês quiserem colocar como observação, na forma federativa, a proibição ao direito de separação ou o direito de secessão, como vocês quiserem, né? Proibição do direito de separação. Proibição do direito de separação, proibição do direito de secessão, que é uma característica do governo organizado, do Estado, organizado dessa forma. E até fechar aqui, que eu acabei não falando para vocês. Forma de Estado. A nossa forma de Estado é essa, uma forma de Estado federativa, né? Nós temos uma federação e aí a gente poderia até apontar lá as outras formas de Estado, né? O Estado unitário, né? Por exemplo, a República Oriental do Uruguai, que se organiza como Estado unitário. As confederações, hoje a gente não tem nenhuma confederação, a gente poderia falar nos Estados Unidos, né? Antes, né, de se tornar uma federação que se organizava como confederação. O que caracteriza a confederação é justamente essa diferença da federação para a confederação. Na confederação se preserva o direito de separação, não é suprimido, né? O que não acontece no que diz respeito à federação, onde se suprime esse direito. Tanto é, e aí eu gostaria de lembrar a vocês, que qualquer tentativa de ente da federação de se separar justifica a intervenção federal, né? Justificativa para a intervenção federal é o Estado tentar se separar. Por isso que a gente vê essas loucuras, né? E aparece, vez por outra, alguém querendo separar um Estado do outro e tal, né? República disso, república daquilo, motivo para intervenção. Nós vamos falar sobre intervenção porque no edital aparece também a referência à intervenção. Eu já gostaria dessa primeira colocação em relação a isso. Ok, pessoal? Bom, hoje e modernamente se fala de uma outra forma de organização de estados, que não é organização de um único estado, mas eu gostaria de uma pequena observação e a lembrança de vocês em relação à organização, as organizações, melhor dizendo, que se apresentam como organizações supranacionais. As organizações supranacionais. Então a gente falava até pouco tempo atrás de Estado unitário, confederação, federação. Hoje a gente fala também do quê? Das organizações ou das entidades, melhor dizendo, me parece que o termo mais adequado seria isso, né? Entidade supranacional. O que é a nossa grande entidade supranacional? A União Europeia. A União Europeia é uma entidade que tem essa característica de supranacionalidade. Eu estou colocando a supranacionalidade não que a nossa Constituição tenha qualquer referência à supranacionalidade. Não tem, mas a gente pode encontrar lá numa alternativa, né, uma questão que envolva, né, fica confuso e tal, já sabe que é uma característica da União Europeia, aonde os estados, eles fazem mais do que, por exemplo, os países aqui do Mercosul fizeram quando criaram uma organização internacional. Eles entregam parte da sua soberania para essa organização supranacional, que é a União Europeia. A União Europeia detém, vamos dizer assim, né, uma pequena parcela da soberania dos estados, que obviamente cederam essa
parcela de soberania quando firmaram lá o tratado e integraram a União Europeia. Mas vejam, uma característica da União Europeia não é uma característica que a gente vai encontrar na nossa Constituição. Ok, senhores? Em relação a esses dois primeiros princípios, princípio republicano, princípio federativo, alguma pergunta, alguma dúvida? Fiquem à vontade, pessoal, para fazer questionamento durante as nossas aulas. Se vocês tiverem alguma dúvida, questionem. Se eu entender, e aí vocês vão ter essa gentileza comigo e também com o pessoal do EAD, se eu entender que de repente a pergunta ela não vai servir para o nosso edital, ou ela é uma pergunta que vai ser muito direcionada para uma questão discursiva, eu deixo para responder no intervalo ou no final do curso, porque eu pretendo trabalhar com questões assim que envolvam questões discursivas na nossa última aula. Então, se vocês tiverem essa gentileza comigo, eu acho que para o andamento das nossas aulas é melhor dessa forma, tá? Por favor, meu velho. Eu vi um tempo atrás uma questão que me deixou um pouco dúvida, que a banca afirmava que o território não é ente federado. Território não é ente federado. Na verdade, se nós formos observar, o que a gente tem que ver de distinção, tá? Aquilo que a gente encontra em relação à federação e aquilo que a gente tem que perceber como organização político-administrativa do Estado. Isso, o território não é um ente da federação. Por quê? E por que ele não é um ente da federação? Porque o território é parte da organização, só repetindo a pergunta do colega, né? A questão é, os territórios, eles são entes da federação, podemos sintetizar dessa forma, como pergunta, né? Não. E por que eles não são entes da federação? Porque o território, ele funciona na sua organização como uma autarquia da União. Então, basicamente, o território, ele é União. Então, ele não é um ente da federação. Agora, se nós formos pensar na organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, aí a gente teria assim, e eu acho importante fazer essa colocação. Se nós formos observar o artigo 1º da nossa Constituição, e em seguida nós formos observar o artigo 18 da nossa Constituição, nós vamos ver uma diferença no que diz respeito ao quê? Olha só, o artigo 1º, ele coloca a República Federativa do Brasil formada pela União dos Estados, municípios e Distrito Federal. Aqui o artigo 1º, né? Agora, se a gente der um saltinho no texto constitucional e for buscar lá o artigo 18, que trata da nossa organização político-administrativa, tu vai ver uma diferença na medida que ele coloca assim, e eu faço questão de ler e pedir para vocês grifarem no texto uma referência à palavra união. Olha só o que nós temos aqui, ó. Vejam bem. Artigo 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Veja, a organização político-administrativa compreende a União, e aqui União é a União o quê? É a União pessoa jurídica de direito, como nós temos os Estados, como nós temos os municípios e como nós temos o Distrito Federal. Então aqui a União não é a União, né? Aqui é só o quê? A questão da formação a partir da união dos Estados, municípios e Distrito Federal. A organização político-administrativa se dá a partir da união dos Estados, municípios e Distrito Federal. E no próprio artigo 18, se tu observar, por gentileza, o parágrafo 2º, olha só, os territórios federais integram a União. E sua criação, transformação em estados ou reintegração ao estado de origem serão regulados em lei complementar. Então, quando tu pensa nos territórios, os territórios estão aqui com a União. Eles integram a União. Por isso que, se nós formos pensar, o território é
um ente da federação? Não. O que é ente da federação? O que é ente da federação é a União. É o Estado, é o município, é o Distrito Federal. Tá? Ele faz parte dessa organização político-administrativa apenas. Tá bem, pessoal? Te respondi, meu irmão? Tranquilo? Façam os questionamentos, então, pessoal, e a gente vai trabalhando dessa forma. Se, por exemplo, a pergunta do colega eu entendesse que não tem a ver com o nosso conteúdo, deixaria para responder depois. Mas vejam bem, preste atenção lá no nosso edital. Estado Federal, União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios. Repartição de competência, intervenções, autonomia estadual e municipal. Nós vamos voltar a trabalhar com isso também, ok? Fechamos, então, essa primeira referência à União, a República e à Federação. E eu não vou me furtar de colocar para vocês o quê? Olha só, se nós formos pensar... Então, só sistematizando aqui, forma de governo, já vimos. Forma de Estado, já vimos. Ainda nós poderíamos falar, pessoal, de regime ou sistema de governo. Se vocês quiserem colocar como observação, claro que aí já estou indo um pouquinho além daquilo que eu considero necessário, mas vou colocar aqui como sistema... ou para alguns, regime de governo. Lá nós vamos ter o quê? Presidencialista. O nosso sistema de governo ele é presidencialista, que vai ter como principal característica, e isso eu gostaria já de lembrar a vocês, porque nós temos como parte do nosso edital o poder executivo, o fato de que o nosso presidente da República exerce simultaneamente as funções de chefe de Estado e chefe de governo. E isso faz com que nós tenhamos, então, uma república presidencialista. O mesmo indivíduo exerce a função de chefe de Estado e chefe de governo. Não custa a gente já delimitar aqui, depois a gente pode pegar o 84, o artigo 84 da Constituição Federal para distribuir melhor isso, nas atribuições do presidente da República, mas lembrar o quê? Como chefe de Estado, ele é o responsável pelas nossas relações internacionais. E como chefe de governo, aí a gente poderia colocar a própria condição dele, como o chefe de todo a administração pública federal, que eu vou colocar aqui como responsável pela condução político-administrativa do Estado. Então ele vai, essa mesma pessoa, o presidente da República, vai acumular essas duas funções, chefe de Estado, chefe de governo. Perfeito? E o último desses primeiros princípios que nós teríamos, que eu gostaria do cuidado e da atenção de vocês, é o próprio princípio democrático, que vem estampado tanto no fato de termos uma república federativa, que se constitui como Estado democrático de direito. Coloquem o princípio democrático, pessoal, como princípio na nossa Constituição. Princípio democrático. O fato de termos um Estado democrático de direito representa muito. Estado democrático de direito. Eu acho que se tu quiser diminuir um pouquinho a temperatura, tá ficando quente, não sei se é só para mim que tô com as luzes ou para vocês também. Então tu diminui aí um pouquinho a temperatura para nós. Sabe que gordo com fome ou com calor é para matar, né, velho? Com essas duas coisas eu tenho vontade de morrer, não posso passar nenhum nem outro. Então olha só. O que acontece? Princípio democrático. Nós temos o quê? Um Estado democrático de direito. Eu não vou
perder muito tempo aqui, não é perder tempo, mas eu não vou dar muita atenção. Vocês lembram aquela evolução, vamos dizer assim, de absolutismo, Estado liberal, Estado social, Estado democrático de direito? Acho que vale a pena a gente só marcar assim, ó. Olha só, absolutismo. Tá? O Estado absoluto, ele é superado pelo quê? Quando é que chega esse modelo de Estado absolutista, ele chega ao fim? A gente marca normalmente ali com a Revolução Francesa, né? Encerra o Estado absolutista com a Revolução Francesa e passa a falar do Estado liberal. Estado liberal, o Estado dos direitos civis e políticos. O Estado liberal, o Estado lá que normalmente a gente fala dos direitos de primeira dimensão ou direitos de primeira geração, né? Os direitos civis, os direitos individuais, os direitos políticos, os direitos que a gente pode apontar aqui, ó, fazendo tábua rasa, os direitos lá que nós vamos voltar a falar do caput do artigo 5º, né? Direito à vida, direito à liberdade, direito à igualdade, direito à segurança e à propriedade. Lembram disso? Mas uma questão muito importante desses 5 direitos: vida, liberdade, igualdade, propriedade e segurança. Igualdade. Qual é a igualdade do Estado liberal, pessoal? Qual é a igualdade perante a lei? Igualdade em sentido formal. A igualdade do Estado liberal, e eu quero marcar isso, por quê? Porque esse é um elemento importante aqui, ó, igualdade formal. No Estado liberal, todos são absolutamente iguais. Essa igualdade formal gera o quê? Exclusão. Por quê? Porque as pessoas não são necessariamente e obrigatoriamente iguais. Então, e aí eu vou pegar um exemplo que eu gosto, porque eu gosto muito do direito do trabalho, além do direito constitucional. Vejam, quando a gente passa a tratar empregado e empregador como igual, o que acontece? Obrigatoriamente o empregador vai explorar o empregado. Tem uma frase que eu gosto muito, que é aquela passagem que diz que entre o rico e o pobre, entre o forte e o fraco, entre quem tem e quem não tem, a igualdade, ela acaba... A frase não é exatamente assim, mas a liberdade escraviza e a lei é que liberta. Então, quando tu deixa empregado e empregador, por exemplo, tratar um com o outro de forma igual, o que acontece? Tu acaba gerando uma desigualdade ainda maior. Esse modelo de Estado liberal, reação ao absolutismo, pessoal, ele vem com o quê? Ele vem com a pretensão de quê? De limitar o poder do rei. Não é essa a função do Estado liberal? Limitar o poder do rei, não intervenção do Estado na sociedade. Essa é o grande mote do Estado liberal, né? É a grande característica do Estado liberal, a não intervenção. Aqui surge a Constituição. A Constituição marca o documento que estabelece essas limitações. Bom, desse Estado liberal, dessa não intervenção, surge a necessidade do Estado começar a intervir. E aí a gente vai ter o quê? O Estado social, o welfare state, como queiram, ou Estado de bem-estar social. Esse Estado social se caracteriza basicamente pelos direitos do artigo 6º. O Estado social, os direitos do artigo 6º, educação, trabalho, alimentação, moradia, a própria ideia de segurança. Vejam bem, uma coisa estranha, eu confesso para vocês que sempre achei estranho. Se tu pegar o artigo 5º, fala do direito à segurança. Se tu pegar o artigo 6º, fala do direito à segurança. Qual é a diferença? Do direito à segurança do artigo 5º, vocês já notaram que no caput do artigo 5º diz direito à segurança? E no artigo 6º aparece lá também o direito à segurança? Qual é a diferença desse direito à segurança? A segurança do artigo 5º que segurança é a segurança do artigo 5º? Segurança jurídica.
A segurança do artigo 5º não é segurança pública ou segurança social ou qualquer tipo de seguridade ou ideia de seguridade. Não. O artigo 5º, a segurança é o quê? Segurança liberal. Segurança jurídica. Ato jurídico perfeito. Coisa julgada. Princípio da legalidade. Pô, quer mais segurança do que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude da lei? Segurança. Isso é o artigo 5º. A segurança do artigo 6º já é outra segurança. É segurança social. A gente pode até aproximar a segurança pública. A gente pode até aproximar a própria ideia de seguridade social. Aqui, pessoal, eu vou ter uma prestação do Estado para com a sociedade. Volto a ter essa prestação, uma obrigação de fazer. Se nós fôssemos distinguir assim, ó, por preponderância de poder, e essa é uma questão que eu gostaria que vocês levassem em consideração, no Estado liberal, nesse Estado liberal aqui, qual é o poder que se sobrepõe aos demais? O executivo, o legislativo ou o judiciário? No Estado liberal, questão de prova também. No Estado liberal, qual dos três poderes se sobrepõe aos demais? O executivo, o legislativo ou o judiciário? Tá? E aí as alternativas. Nenhum dos poderes se sobrepõe, todos os poderes são iguais. O poder legislativo se sobrepõe por isso, por aquilo. O poder judiciário se sobrepõe por isso, por aquilo. O poder executivo se sobrepõe ao poder moderador. Porque das 5 alternativas tem uma sempre idiota, né? Que não tem nada a ver com aquilo que é importante. Qual dos poderes se sobrepõe aos demais no Estado liberal? Poder legislativo. Por quê? Porque no Estado liberal o que vale é o quê? Não é o que o rei diz. Não é o que o judiciário diz, até porque no Estado liberal o judiciário não diz nada. Lembram daquela referência? O juiz boca da lei? Lembram de ter ouvido isso? O juiz boca da lei? O que é o juiz boca da lei? É o juiz do Estado liberal. É o juiz que apenas faz o quê? Diz a lei. Então, no Estado liberal, qual o poder que se sobrepõe? Poder legislativo. No Estado social, qual o poder que sobrepõe? O legislativo, o executivo ou o judiciário? Executivo. Por que o executivo ele vai se sobrepor aos demais poderes? Não é que se sobrepõe, mas ele tem um destaque ali, né? Por que ele tem um destaque? Porque o Estado social é o Estado do quê? Do fazer. O executivo tem que criar política pública para assegurar o quê? Para assegurar a igualdade. A igualdade do Estado social, e aqui eu vou colocar aqui, ó, o Estado social é o Estado da igualdade. Cuidado, pessoal. Lembra daquela historinha da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade e fraternidade? Que a gente associa, alguns autores associam com direitos de primeira dimensão ou geração, segunda geração ou dimensão, terceira geração ou dimensão. Liberdade é o Estado liberal. Igualdade é o Estado social. Aonde é a igualdade? Igualdade em sentido material. As pessoas não são iguais. E eu vou tratar de forma igual aqueles que são iguais, de forma diferente aqueles que são diferentes. Então surgem as políticas públicas nesse Estado social. Tranquilo? Bom, por que eu falei isso? Porque aí eu quero anunciar o Estado Democrático de Direito, o nosso. O nosso Estado Democrático de Direito valoriza o papel de quem? O Estado Democrático de Direito. Claro, valoriza o papel da democracia, mas quem é o poder que tem preponderância hoje no nosso Estado Democrático de Direito? O Judiciário. O Judiciário tem preponderância. Me digam, tem alguma discussão que não termina no STF? Tem alguma discussão jurídica ou política que não termina no STF? O STF não decide quase tudo? Na verdade? Hoje, pessoal, o Poder Judiciário, e isso é uma característica do nosso Estado Democrático de Direito, o Poder Judiciário ele tem uma preponderância.
Por isso que a gente ouve aquela expressão cada vez com maior frequência, ativismo judicial. O que é o ativismo judicial? O ativismo judicial é o quê? É o poder judiciário puxando para ele a obrigação de quê? Isso é o... Claro, olha, eu estou em um parágrafo falando de ativismo judicial que tu vai pegar livros e obras e vai... Mas ativismo judicial. O judiciário avocando, puxando a obrigação de concretizar a Constituição. Olha, não adianta dizer que o servidor público tem direito à greve, nos termos de uma lei. Bom, não tem a lei, o servidor público não pode fazer greve? O que o judiciário faz? O judiciário diz assim, olha, então nós vamos concretizar a Constituição. Nós vamos utilizar a lei que regula a greve da iniciativa privada para o servidor público. Essa é a ideia preponderante do Estado Democrático de Direito. O Estado Democrático de Direito assume um compromisso de concretizar o que está na Constituição. Eu gostaria dessa observação, acho que é importante, acho não, é questão de prova e eu não vou ter muito tempo aqui, pessoal, para trabalhar com essa questão do ativismo judicial. Mas eu recomendo a vocês, e não precisa mais, pelo menos para ter uma compreensão, do que colocar na internet ativismo judicial e Luiz Roberto Barroso, que tu vai pegar uns 4 ou 5 textos do Barroso bons sobre ativismo judicial, antes dele ser ministro. Não sei como é que vai ser a opinião dele agora quanto a isso e tal, né? Mas alguns textos bem didáticos do Barroso sobre isso, sobre o ativismo e outros autores também, né? Que nos permitem ter uma boa noção. O Daniel Sarmento também tem textos bons sobre isso e outros autores também, tá? Ok, pessoal? Bom, eu não fechei o princípio democrático com vocês, eu só abri esse parêntese aqui. Vai ter 2 aulas, pessoal, das que nós vamos ter, que elas vão ser um pouco mais abertas. Essa aula de hoje é a aula de controle de constitucionalidade, tá? Que eu vou ter que expandir um pouquinho mais. As outras vão ficar bem fechadas dentro do texto da Constituição, tá? Porque a banca tem trabalhado dessa forma. Agora, digo um pouquinho mais aqui para vocês do princípio democrático. E aqui entra uma questão importante. Olha só, eu pergunto o seguinte para vocês. Básico assim, básico. Fazer uma frase chumbrega aqui, mas com conteúdo importante. Quem é o titular da soberania? Na República Federativa do Brasil, quem é o titular da soberania? A quem pertence a soberania na República Federativa do Brasil? A soberania é da República Federativa do Brasil, a soberania é da União, a soberania é dos estados, dos municípios, ou nenhum dos que eu falei até agora? Nenhum. De quem é a soberania? Do povo, né? Perfeito, né? A nossa Constituição fechou no artigo 1º, parágrafo único, que todo poder emana do povo. Bom, ali está o titular da soberania. Todo poder emana do povo. E já coloca o quê? Olha aqui. Todo poder emana do povo. Bom, só que o povo não exerce esse poder diretamente, pelo menos não como regra, e apenas como exceção. Todo poder emana do povo, que o exercerá por meio dos seus representantes eleitos. E aqui o nosso princípio democrático, de uma democracia representativa. O que é o nosso princípio democrático? Estado democrático de direito, organizado como uma democracia representativa. Só excepcionalmente eu tenho o exercício, vamos dizer assim, dessa soberania de uma forma mais direta, através do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular. Com todo o cuidado que se tenha para falar de plebiscito, referendo e iniciativa popular. Não vejo nenhuma preocupação, mas plebiscito, o referendo, esses dois, uma consulta prévia, outro uma consulta posterior, e especialmente eu gostaria da lembrança em relação à
iniciativa popular. Não custa no que diz respeito à iniciativa popular, dá uma olhadinha no texto da nossa Constituição, lá no artigo 61, parágrafo 2º da Constituição, artigo 61, parágrafo 2º, que estabelece os termos da iniciativa popular. 1% do eleitorado nacional, um projeto de lei subscrito por pelo menos 1% do eleitorado nacional, dividido em pelo menos 5 estados da federação, sendo que em cada um deles tem que ter pelo menos 0,3% dos eleitores, cidadãos dos eleitores, tá, pessoal? Cuidado com isso também. Cuidado com isso também. Poder legislativo é parte do nosso conteúdo e aqui eu tenho essa referência que eu gostaria de destacar para os senhores, ok? Perguntas, dúvidas? Bom, outra coisa também que eu vou pedir para vocês. Eu naturalmente, eu falo rápido, tá? Para o pessoal do EAD eu não consigo ver o rosto deles apavorado. Às vezes de vocês eu vejo. Se eu estiver falando rápido demais, me pede para repetir e tal, não tem problema nenhum. Se não, eu vou continuar nesse ritmo se tiver adequado para vocês também. Se não tiver ruim, vocês sabem que gringo para falar é um terror. Só tem um jeito de bloquear, é atar as mãos do cara. Aí gringo com as mãos atadas não fala. A primeira vez que eu fui dar aula, me deram um microfone numa mão com um fio, acho que com 50 metros de fio, e uma apostila na outra. E aí eu me enforquei com aquele monte de coisa na mão, porque era um horror. Mas bem, senhores, olha só então. Fechamos o princípio republicano, o princípio federativo, o princípio democrático. E eu vou rapidinho aqui só apontar para vocês os propriamente ditos fundamentos da República Federativa do Brasil. Por quê? Porque todos os fundamentos da República Federativa do Brasil são princípios fundamentais. Todos os fundamentos da República Federativa do Brasil são princípios fundamentais. Porque o artigo 1º, 2º, 3º e 4º são princípios fundamentais. Então, se a banca te perguntar abaixo quais são princípios fundamentais e colocar qualquer dos fundamentos, os fundamentos são princípios fundamentais. Esse é o primeiro cuidado, de lembrar isso. Tudo que está do artigo 1º ao artigo 4º, princípios fundamentais. Agora, eu não posso confundir aquilo que é fundamento com aquilo que é objetivo fundamental. Tá? Que é questão de prova também. Quem já está fazendo exercício, quem já está vendo as questões, vai ver que tem um monte de questão nesse sentido, né? Objetivos fundamentais e fundamentos. Olha só, fundamentos, vou destacar aqui, artigo 1º. Objetivos fundamentais, artigo 3º. Fundamentos e objetivos fundamentais. Tanto os fundamentos como os objetivos fundamentais são o quê? São princípios fundamentais. Agora, fundamento, notem, se tu pegar o inciso 1, se tu pegar o inciso 2, o inciso 3, o inciso 4 e o inciso 5, se tu pegar esses incisos aqui da Constituição, do artigo 1º, né? 1, 2, 3, 4 e 5, o que eu gostaria que tu notasse dos fundamentos? Eles aparecem sozinhos. Os fundamentos estão sozinhos. Os objetivos fundamentais são anunciados por verbos. Os fundamentos são a base da República Federativa do Brasil. Os fundamentos não se mexem. Os objetivos fundamentais estão em movimento. Os objetivos fundamentais são metas a serem alcançadas. Os objetivos fundamentais são metas a serem alcançadas. Lembra da ideia de uma Constituição dirigente, de uma Constituição programática? Olha o nosso artigo 3º, pessoal. Vejam, se tu pegar
Da mesma forma aqui, ó, o inciso 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Se tu observar o nosso fundamento, inciso 1, tu vai ter o quê? Soberania. Soberania é um fundamento. Agora, é um objetivo fundamental construir uma sociedade que seja livre, justa e solidária. Esse é o nosso objetivo fundamental número 1. Lembra, eu sou um horror para gramática, mas me parece que na gramática os verbos anunciam uma ação, né? É isso que eu quero que vocês lembrem aqui. Por que o objetivo fundamental é anunciado por um verbo? Porque impõe ao Estado uma obrigação de fazer. Impõe ao Estado uma obrigação de... Olha, não dá para dizer que tu tem uma república federativa, que tu tem direitos individuais. Não, o Estado tem que concretizar esses objetivos. Olha o inciso 2. De novo aqui, ó. Outro verbo, né? Garantir o desenvolvimento nacional, se eu não me engano, é isso, né? Garantir desenvolvimento nacional. Se tu pegar o inciso 3, o inciso 3 eu gosto de chamar a atenção para o inciso 3. O inciso 3, ele fala de erradicar, é isso? Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, é isso, né? Olha só, me ajuda com isso. Erradicar. Vou puxar esse verbo aqui, ó. Erradicar. Reduzir. Erradicar a pobreza e a marginalização. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades. Eu queria essa parte aqui mais. Reduzir as desigualdades, para falar para vocês, para chamar a atenção. Porque eu quero mostrar para vocês o seguinte. Fecha aqui só para a gente marcar no quadro. Soberania. Depois eu falo sobre os outros aqui, tá? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana. Aqui, ó. Valor social do trabalho, valor social do trabalho e valor social da livre iniciativa. Valor social do trabalho e da livre iniciativa. Valor social do trabalho e da livre iniciativa. Queria chegar nesse ponto aqui, ó. Porque conjugando o inciso 4 do artigo 1º, valor social do trabalho e da livre iniciativa, com o objetivo fundamental de erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades, a gente fecha um modo de produção. Modo de produção capitalista. A gente fecha um determinado modo de produção. Como assim, professor? Eu não entendi a relação com o capitalismo. Claro. O modo de produção capitalista, ele quer que todos sejam absolutamente iguais? Não, porque é da essência do capitalismo que é a desigualdade. As pessoas são naturalmente desiguais. O capitalismo reconhece isso. O capitalismo vê valor social no trabalho e vê valor social na livre iniciativa. E aqui também um outro aspecto importante, né, que não é o caso da prova de vocês, mas a gente tem o quê? A gente tem um sistema de intervenção do Estado no domínio público que leva em consideração esses elementos aqui, né, pessoal? O nosso Estado vai intervir na economia. Leva em consideração a livre iniciativa, a livre concorrência, mas intervém. Por quê? Porque ele quer, como objetivo fundamental, erradicar a pobreza e a marginalização, mas apenas o quê? Reduzir as desigualdades. Isso aqui fecha com o modo de produção capitalista. Ok, queridos? Jóia.
Para a gente fechar o nosso quadro, vou colocar aqui o outro verbo, né? Esse é um quase nada. O último objetivo fundamental aqui é um quase nada. É só promover o bem de todos. Uma coisa assim que é fácil de um Estado conseguir, promover o bem de todos sem qualquer tipo de preconceito, né? Então quero essa referência. Veja que o que me interessa aqui. Me interessa muito mais que tu grave o verbo e que na hora da questão de prova tu puxe isso aqui para responder o que é o objetivo fundamental e lembrar que o objetivo fundamental tem que ter o verbo, enquanto que fundamento não tem verbo. Por quê? Porque fundamento é base, fundamento não se mexe. Fundamento é soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Pluralismo político. Tanto é que, se vocês forem observar o artigo 17 depois, não é o caso que vocês venham a se preocupar com ele, mas não custa, não para esta prova, mas não custa dar uma olhadinha para compreender melhor. O artigo 17 da Constituição, a livre criação de partidos políticos, fusão, incorporação de partido político, para fechar bem essa questão. Tranquilo, senhores? Joinha? Pessoal, dos objetivos fundamentais, acho que tranquilo, tá? Não tenho o que falar mais para vocês, senão isso. Dos fundamentos, só pontuar assim, ó, que a nossa Constituição, e eu já falei isso para vocês, no que diz respeito à soberania, estabelece que a soberania é popular. E aqui, ó, não esqueçam, para a questão de prova parece ser uma bobagem, mas ajuda. Os estados e os municípios não possuem soberania. Os estados e os municípios possuem autonomia. Não custa fazer essa pequena observação. Estados e municípios possuem o quê? Autonomia. E autonomia não se confunde com soberania. A soberania da República Federativa do Brasil, ela se divide em soberania, os senhores sabem, interna e soberania externa. Quem vai exercer a soberania externa é a União. Quem exerce a soberania externa é a União, sendo que o presidente da República é o titular, vamos dizer assim, né, de manter essas relações internacionais. Internamente, o que é a soberania? Internamente, a soberania vai ser vista como o quê? Esse poder que o Estado tem de impor coercitivamente o ordenamento jurídico sobre todas as pessoas que estão nesse determinado território. Tá? Então, visão bem tradicional de soberania, né? Não estou aqui pensando em outras questões mais modernas do conceito de soberania. Da mesma forma que cidadania, eu também vou ser assim super conservador para vocês. Porque cidadania é uma coisa que durante algum tempo passou a ser tudo. Tudo é cidadania. E aí tudo que vira tudo acaba não sendo nada, né? Para nós, cidadania vai ser o quê? Exercício de direito político. Isso. Para nossa compreensão aqui, bem tosca, cidadania vai ser o quê? Quem é cidadão? Cidadão é quem pode exercitar direito político. Quem não exercita direito político não é cidadão. E eu quero chegar, na verdade, num ponto aqui, ó. Exercício de direitos políticos. Eu quero chegar na figura do estrangeiro, tá? Por um aspecto pontual das ações constitucionais que a gente tem que destacar, tá? Pessoal, o que é importante lembrar? Isso foi questão de prova o ano passado em várias provas. Se tu pegar o artigo 5º da nossa Constituição, tá lá. Todos são iguais perante a lei, sem distinções, né? Todos são iguais, sem distinções. Vejam, e aí chega num ponto que diz ali, ó, sendo garantido, sendo assegurado aos brasileiros e estrangeiros residentes no país o direito à vida, à liberdade, à igualdade. Pergunto, esses direitos, à vida, à liberdade, à igualdade, são direitos
apenas dos estrangeiros residentes no país? Mas está escrito ali, não está escrito ali? Que são direitos para brasileiros e estrangeiros residentes no país. Se a gente pegar o artigo 5º, está escrito ali isso. Se eu não me engano, é literal, né? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Esqueçam, né? Vocês já sabem disso. Esqueçam. Porque senão nós podíamos fazer um tiro ao alvo ali na freeway. Cruza um cara do castelhano, pum, mata o castelhano. Se o castelhano não morrer, cria ele numa gaiola em casa. Ele não tem vida, não tem liberdade, o carro dele tu pega pra ti. É evidente que um exagero do Constituinte, né, sendo garantido aos brasileiros e estrangeiros o direito à vida, à liberdade, à igualdade. Agora, pessoal, pergunto para vocês. A gente pode dizer que todos os direitos do artigo 5º são assegurados aos brasileiros e estrangeiros? Todos os incisos do artigo 5º são assegurados aos brasileiros e aos estrangeiros? Aí não. E especialmente por um motivo. O estrangeiro não é cidadão. E como o estrangeiro não é cidadão, o estrangeiro não pode propor ação popular. Porque a ação popular é a ação do cidadão. Então, cuidado, porque as bancas têm questionado exatamente dessa forma. Os direitos à vida, à liberdade, à igualdade são direitos para os brasileiros e estrangeiros, residentes ou não. Entretanto, a nossa Constituição cria uma série de distinções entre os direitos que são dos brasileiros e dos estrangeiros. Estrangeiro nunca será cidadão. Por quê? Porque ser cidadão importa o quê? Exercitar direitos políticos. Qual é a condição primeira para te exercitar direitos políticos? Ser eleitor. Estrangeiro é inalistável. E como ele é inalistável, ele não é detentor de direitos políticos. Não custa marcar depois no artigo 14, essa referência que eu fiz para vocês, artigo 14, parágrafo 2º, se vocês me ajudarem, acho que é o 14, parágrafo 2º, são inalistáveis os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos. Não custa colocar aqui, artigo 14, parágrafo 2º da Constituição Federal, essa referência ali em relação ao estrangeiro, já para excluir a figura e separar bem, né? Cidadão, estrangeiro. Não é o caso para a prova de vocês, mas também sempre pensando nesse sentido. Excluir também, separar nacionalidade e cidadania, né? Nacionalidade, vínculo jurídico de uma pessoa com o Estado. Eu posso ser nacional e não ser cidadão. Aquele negócio que o pessoal lá fala de dupla cidadania. Dupla nacionalidade. Quem sabe, dupla cidadania. Dupla cidadania envolve exercício político nos dois, exercício de direito político nos dois estados. Ok, queridos? Por favor. Pode repetir nacionalidade? Nacionalidade é o vínculo jurídico de um indivíduo com o Estado. Isso é nacionalidade. O nacional é aquele que vai ter um vínculo jurídico. Vínculo jurídico esse que se estabelece a partir do quê? Da Constituição. Lembra lá? Jus soli, jus sanguine, o critério fixado na Constituição. Nacionalidade. Brasileiro nato, brasileiro naturalizado. Nacionalidade. Todo brasileiro nato é obrigatoriamente cidadão? Não, por quê? Porque ele só vai ser cidadão quando se tornar eleitor. Então, ser nacional não significa necessariamente ter direitos políticos, ok? Também, com um estudo mais profundo, pessoal, não custa dar uma olhadinha lá no artigo 15 da Constituição Federal, que leva em consideração as circunstâncias de perda e suspensão dos direitos políticos, perda e suspensão dos direitos políticos. Bem,
Dignidade da pessoa humana. Bom, esse é tudo, né? A gente podia ficar aqui um ano falando de dignidade da pessoa humana que provavelmente não chegaríamos a lugar nenhum, assim, concreto, né? Princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Eu colocaria uma referência aqui na dignidade da pessoa humana como um supra ou super princípio constitucional, a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana vai irradiar os seus efeitos para todos, para todas as disciplinas jurídicas, para todas as demais relações. É um fundamento e é um princípio constitucional importante. Eu queria fechar esse ponto com isso. Ok, senhores? Artigo 1º, esgotamos. Artigo 3º, esgotamos. Eu pulei o artigo 2º, que também é um princípio, né? Princípio da separação dos poderes. E vamos lá. Princípio da separação dos poderes. Eu não falei muito da dignidade da pessoa humana, porque ainda que é extremamente importante, pessoal, nas provas ele não tem aparecido com tanta frequência, a dignidade da pessoa humana. De que forma aparece? Bom, toda e qualquer relação jurídica vai ser pautada pela dignidade da pessoa humana. A partir da dignidade da pessoa humana, a gente acabou publicizando, vamos dizer assim, todos os ramos do direito. O direito civil está publicizado pela dignidade da pessoa humana, o direito do trabalho, o direito penal, obviamente todos os ramos do direito. Hoje, até eu acho que hoje, e aí eu estou só no eu acho, nesse ponto, que não vai cair na prova de vocês, mas eu acho que hoje até aquela separação que a gente fazia antigamente lá, ramo de direito público, ramo do direito privado, hoje já não se fala mais disso, né? Não tem mais direito público ou direito privado. Acho que não tem mais nenhum direito privado. Eu acho que hoje todo direito acaba sendo, se fosse para optar, todo direito acaba sendo meio público, né? Por quê? Porque pelo princípio da dignidade da pessoa humana, não existe mais a possibilidade da pessoa se considerar titular exclusivo de um direito. Por quê? Porque enquanto pessoa humana, esse princípio se sobrepõe à própria vontade, né? É importante colocar até o seguinte, ó. Dignidade da pessoa humana. E a gente poderia colocar versus um outro princípio, na autonomia da vontade. A autonomia da vontade. E aí lembrar lá, partindo do Alexis, né, que quando a gente tem conflito entre dois princípios, esses princípios, quando colidem, colisão, né, de princípios, ele vai trabalhar com essa categoria, essa colisão se soluciona através do critério do quê? Ponderação, né? O critério da ponderação. E aí a gente vai ter que ver no caso a caso até que ponto a dignidade da pessoa humana se sobrepõe ou não à autonomia da vontade. Às vezes a gente vai permitir que a autonomia da vontade se sobreponha à dignidade da pessoa humana. Às vezes a gente não permite que a autonomia da vontade se sobreponha à dignidade da pessoa humana. E isso aqui aparece direto, pessoal, nas decisões do STF. O aborto do anencéfalo, quando o STF diz, olha, pelo princípio da dignidade da pessoa humana, e uma vez que aquele feto não vai ter uma vida viável, não representa uma vida viável, se autoriza o aborto do anencéfalo. Então vejam, é a dignidade da pessoa humana interferindo no quê? Na seara da autonomia privada, na seara da vontade da pessoa. E esse critério de ponderação é o critério a ser utilizado para solucionar essa colisão entre princípios, tá, pessoal? Não vou ir além disso, mas só um último, para marcar bem, vou dar um outro exemplo. Veja, nessa colisão entre a saúde, o direito à saúde e o direito à propriedade, havendo uma colisão entre o direito à saúde e o direito à propriedade, qual se sobrepõe? Saúde ou propriedade? Depende. Depende da circunstância. Se a pessoa estiver quase morrendo,
Qual se sobrepõe? Saúde. Agora, chega lá dizendo que tu tá com dor de barriga no hospital lá do Moinhos e não tem dinheiro para pagar. O que vai se sobrepor? Propriedade. Um hospital privado. Então, a propriedade se sobrepõe à saúde, depende do caso a caso. E é essa característica importante dos princípios. Conflito, colisão entre princípios se soluciona a partir do quê? Do caso a caso. A ideia de que é ali que nós vamos ver qual vai se sobrepor. Mas professor, diz a Constituição que todos têm direito à saúde. Todos têm direito à saúde, mas esse todos têm direito à saúde não assegura a todos tratamento no hospital particular. Não é verdade? Por quê? Porque há um direito à propriedade também. Ok, queridos? Muito bem. Falei sobre esse ponto que eu precisava fechar com vocês. Pretensão minha dizer que está fechado esse ponto, mas a gente vai adiante. No que diz respeito ao princípio da separação dos poderes. Na verdade, aqui eu vou ser bem tranquilo, pessoal, e bem básico aqui em relação à separação dos poderes, porque depois nós vamos falar do poder executivo, legislativo e judiciário, tá? Aqui só para lembrar lá, o que é importante separação dos poderes, função típica e função atípica, ainda é questão de prova, função típica e função atípica, função típica e função atípica, até porque as funções típicas representam a independência de cada um dos poderes, as funções atípicas representam a própria harmonia entre os poderes, que é o que veja, tá lá no artigo 2º, né? São poderes independentes e harmônicos entre si, o executivo, o legislativo e o judiciário. Essa independência é a função típica, né? Essa independência é a função típica. Se eu pensar no executivo, no legislativo e no judiciário, tranquilo, vou identificar a função típica de cada um. Agora, e eu nem vou colocar aqui no quadro, se eu pensar em função atípica, a função atípica decorre do que? Executivo, legislativo e judiciário. Aí depois eu vou fechar com uma outra questão que me interessa. No que diz respeito ao executivo, o executivo tanto administra como ele legisla e também julga. O legislativo também, vou colocar assim, que é o que me interessa, julga e também administra. O judiciário administra e também, excepcionalmente, então, legisla. Aqui a ideia também, pessoal, dos freios e contrapesos, lembra? A ideia lá, que eu acho que são 2 pontos, 3, mas 2 importantes que o constitucionalismo norte-americano contribui. O sistema federativo, né? E a questão dos freios e contrapesos, né? Que é as contribuições maiores do constitucionalismo norte-americano. 3, para a gente pontuar, seria a federação, o princípio federativo norte-americano, a teoria dos freios e contrapesos e os direitos individuais, que é uma contribuição da Constituição norte-americana que é muito importante. Mas aqui, pessoal, o que eu quero demarcar especialmente? O executivo legisla a partir da medida provisória. O executivo julga no contencioso administrativo, num PAD qualquer. O legislativo julga, e é aqui que eu quero o cuidado especial, na figura de quem? E isso é questão de prova e toda hora é cobrado. Quem julga o presidente da República nos crimes comuns? Quem julga o presidente da República nos crimes de responsabilidade? Qual a condição para que o presidente da República seja julgado? Em crime comum ou de responsabilidade? Quem julga o presidente da República é o Senado. Senado Federal, que julga o presidente da República.
Agora, para que o presidente da República seja julgado pelo Senado Federal, é necessário o quê? Oi? Crime de responsabilidade. E só no crime de responsabilidade, crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade. Por quê? No crime comum, quem julga o presidente da República é o STF. Outra coisa. Tá, professor, já entendi. Isso eu já sabia. O que mais tem de importante? Para que o presidente da República seja processado por crime comum ou de responsabilidade é necessário o quê? Autorização da Câmara dos Deputados. 2/3 da Câmara dos Deputados tem que autorizar. Pessoal, as atribuições da Câmara dos Deputados, a mais importante é essa. São duas coisas só que vocês precisam saber de competência da Câmara. Que a Câmara dos Deputados autoriza processo contra o presidente da República por 2/3 e a Câmara dos Deputados toma as contas do presidente da República. Só isso que faz a Câmara. Óbvio, né? Para questão de prova, a gente vai pensar dessa forma, né? Todo o processo legislativo e tal, mas para questão de prova isso é o fundamental. Agora, e aqui é que eu quero fechar essa ideia do princípio da separação dos poderes. Quando o Senado Federal julga o presidente da República nos crimes de responsabilidade, presidente da República, perdão, o presidente do Senado, quem será? É o presidente do STF, é o presidente da Câmara, é o presidente do Senado, obviamente, não muda nada. Tem diferença? Não tem diferença? Olha só a pergunta. Isso já aconteceu, né? No caso do Fernando Collor, né? Quando o Fernando Collor sofreu o impeachment, a Câmara autorizou que ele fosse julgado pelo Senado, ele renuncia antes do julgamento, mas mesmo assim o Senado vai lá e julga. Quem presidiu aquela sessão? Foi o presidente do Senado, foi o presidente da Câmara, foi o presidente do STF, foi o presidente do STJ. Quem é que preside? Olha que questão desgraçada de prova, né? Presidente do STF. A sessão de julgamento será presidida pelo presidente, olha aqui, presidente do STF. Pessoal, pega o 52, se eu não estou enganado, parágrafo único. Pega o 52, parágrafo único. Diz assim o 52, parágrafo único. Vamos achar ele aqui, olha só. Nos casos previstos no inciso 1 e 2, inciso 1, processar e julgar o presidente, o vice-presidente nos crimes de responsabilidade, funcionará como presidente o do STF. Funcionará como presidente o do STF. Não custa que vocês apontem ali, limitando-se à condenação, que somente será proferida por 2/3 dos votos do Senado Federal, a perda do cargo, com inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. Por que o Collor, na época, renunciou? Porque ele não queria ser julgado pelo Senado, porque se fosse julgado pelo Senado, ele sabia que ia ser o quê? Que ia ser condenado e estaria automaticamente inabilitado por 8 anos para o exercício de qualquer função. Ele renunciou. Mesmo assim, o Senado julgou e ele ficou inabilitado por 8 anos para o exercício de função pública. Ok, senhores? O que eu quero com isso do princípio da separação dos poderes? Eu quero mostrar que o legislativo julga o chefe do executivo, mas a sessão de julgamento é presidida pelo chefe do judiciário. Viram a independência e a harmonia dentre os poderes? Eu acho que esse exemplo aqui é o melhor, né? É o mais claro para ver que os poderes eles são independentes, mas são harmônicos. Há uma inter-relação. Agora, cada poder tem a sua esfera de competência. Aquilo que é competência do judiciário está previsto na Constituição. Aquilo que é competência do legislativo está previsto na Constituição. Aquilo que é competência do executivo está previsto na Constituição. Perfeito, senhores? Fechamos, então, o princípio da separação dos poderes, artigo 1º, 2º, 3º
da nossa Constituição. E rapidinho aqui, ó, a gente fecha, na verdade, o conjunto de princípios que regem a República Federativa do Brasil nas relações internacionais. E de novo eu digo para vocês, não esqueçam que o artigo 4º da nossa Constituição é parte integrante do quê? Dos princípios fundamentais. Então, está no artigo 4º o quê? Os princípios que regem a República Federativa do Brasil nas relações internacionais. Eu divido em 2 grupos, tá, pessoal? Tem autores que dividem em mais de 2 grupos. Eu gosto de dividir em 2 grupos. O grupo da soberania, e o grupo da dignidade da pessoa humana. Tem outros que falam de nacionalismo, o caráter nacionalista, o caráter internacionalista, o caráter comunitário, também aparece. Eu divido dessa forma para a gente memorizar aqui ou tentar auxiliar nesse aspecto. Pessoal, por que eu coloco soberania? Porque se tu olhar sob esse ponto de vista, tu vai ver que qual é o primeiro princípio que rege as relações da República Federativa do Brasil no exterior. O primeiro é o quê? Na independência nacional? É isso? Veja, soberania tem tudo a ver com o quê? Com independência. Independência nacional. O princípio da independência nacional, que é nacionalista, e não custa colocar isso como referência de alguns autores, a independência nacional tem tudo a ver com soberania. A ideia de soberania tem a ver com a independência. Agora, logo em seguida, o inciso 2 já fala do quê? Prevalência dos direitos humanos. E aí a gente entra nesse bloco da dignidade da pessoa humana. Prevalência dos direitos humanos. Depois do intervalo, pessoal, a gente passa a trabalhar com essas 2 categorias em 10 minutinhos, né? O que é direito humano e o que é direito fundamental. Vou colocar aqui agora só enquanto princípio. Inciso 3. O inciso 3 eu acho que volta lá na soberania, né? O que nós temos no inciso 3? Inciso 3 trabalha com o quê? A independência nacional, a prevalência dos direitos humanos. Aí nós temos em seguida o quê? Que é uma característica de soberania também. A colega diz a autodeterminação dos povos. A autodeterminação dos povos não deixa de ser uma característica de soberania. O inciso 4 também, quando a gente diz acho que é não intervenção, o inciso 4? Não intervenção. Não intervenção. Aí o inciso 5, prevalência da paz? Perdão, obrigado. Igualdade entre os estados. E de novo, ideia de soberania. Só existe soberania se a gente passa a considerar que os estados eles são estados iguais. Aí depois o 6, prevalência da paz, e o 7, solução pacífica dos conflitos, Agora só a gente vai mudar de lado. O 6 eu vou colocar aqui e o 7 também. Dignidade da pessoa humana, e aí eu venho para a prevalência da paz e a solução pacífica dos conflitos. Prevalência da paz, solução pacífica dos conflitos. O inciso 8, ele fala da cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, se eu não estou enganado. 9 e o 8, repúdio, obrigado. Repúdio ao terrorismo e ao racismo e a
operação. E o último, o inciso 10, é um misto dos dois. O inciso 10 tem um pouco de soberania e um pouco de dignidade da pessoa humana. Porque o inciso 10 fala da concessão de asilo político. Na concessão de asilo político, pessoal, eu gostaria de lembrar a vocês, especialmente, o artigo 5º, inciso 52 da Constituição Federal, que a gente pode associar aqui na concessão de asilo político. Porque quando a gente fala de concessão de asilo político, a gente está lembrando do quê? Diz lá no artigo 5º que o Brasil não vai extraditar por crime político ou de opinião. Aí é concessão de asilo político. Caso a gente venha a ter uma extradição, sempre lembrando, né? E aí já marca o 5º 51. Brasileiro nato, na verdade, brasileiro não será extraditado, salvo o naturalizado por crime comum praticado antes da naturalização ou comprovado envolvimento com o tráfico ilícito, né? Tráfico de entorpecentes e drogas afins, tá? Também importante chamar a atenção nesse particular. Ok, senhores? Muito bem, então, acredito que fechamos do 1º ao 4º, fechamos os princípios fundamentais e podemos fazer o nosso intervalo. Alguma pergunta, alguma dúvida, senhores? Não? Muito bem, então. Fazemos o intervalinho, 15 minutinhos, e já retornamos.